Nesse vídeo pretendo explicar o que são transtornos de personalidade. Né? Muito se fala sobre narcisismo, borderline, são os mais comuns assim na internet. Né? Psicopatia, que seria o transtorno de personalidade antissocial, também é muito comentado em filmes, seriados. Então, temos que saber, né, o que são esses transtornos. Para entender o que são transtornos de personalidade, precisamos antes entender o que é a categoria personalidade. Na psicologia, existia uma área que se chamava de psicologia da personalidade, com as teorias dos diversos campos sobre a personalidade. Essa área anda meio escassa de estudos, de teorias, embora ela já seja bem, digamos, ela é escassa pela consolidação. Muitas teorias sobre a formação da personalidade ou padrões de personalidade já são consolidados a ponto de virarem escalas sobre como que medem os comportamentos das pessoas, né? Então temos uma série de teorias já consolidadas, mas hoje não se estuda mais tanto isso. Não é um debate atual. Mas, de uma maneira geral, personalidade pode ser entendida, e a maior parte das teorias dá conta disso, como padrões. Em geral, padrões cognitivos, emocionais e comportamentais. Então, formas de pensar, sentir e agir no mundo. Né? Esses três aspectos compõem a personalidade. E, em geral, também, as teorias da personalidade compreendem a personalidade como oriunda de um histórico de aprendizagem. Então, as suas experiências formam sua personalidade. Elas compreendem que a personalidade é moldada de acordo com uma herança cultural. Então, onde você cresceu, o povo que você cresceu, o bairro, a família, a cultura, o país, tudo isso influencia a formação de uma personalidade. Então, vamos ter em países diferentes, digamos, padrões de temperamento diferentes. Nós sabemos disso, nós sabemos que pessoas de certos países são mais frios, mais calorosos, né? E personalidade é formada através de aspectos seletivos na infância. Seletivos da seguinte forma: você é gratificado a fazer tais coisas e punido a fazer tais coisas, então isso vai moldando suas preferências. Por exemplo, preferências são moldadas na infância. Há discussões sobre se existiriam aspectos de temperamento que fazem parte da personalidade que seriam biológicos, herdados por biologia, herdados por genética. Não se tem uma resposta consolidada, né? Acredita-se que sim, esses fatores não são isolados, então não conseguimos saber até agora, mas sobretudo sabemos que histórico de aprendizagem na infância, cultura, família, tudo isso influencia na formação da personalidade. Então, personalidade tem esse aspecto formador e forma o quê? Cognições, forma de pensar, emoções e comportamentos. Então, o que seria um transtorno de personalidade? Essa categoria, transtorno de personalidade, engloba uma série de disfunções comportamentais que se relacionam com formas disfuncionais de pensar e sentir também. Então, envolvem esses aspectos completos da subjetividade humana. Esses transtornos, apesar de serem bastante comuns e clínicos, né, psicólogos bem informados vão conseguir notá-los com certa frequência na clínica, eles são bem menos diagnosticados do que outros, como ansiedade e depressão. Digamos que os maior número de diagnósticos hoje, se diz que tem uma epidemia, é ansiedade e depressão. Eu não sei se tem uma epidemia ou se a gente diagnostica demais, porque se estuda mais isso. Essa é uma questão, se fala mais na mídia. Nós, na graduação em psicologia, estudamos mais esses transtornos, né? Estudamos mais ansiedade, estudamos mais depressão. E claro que isso impacta, que nós diagnosticamos mais o que a gente conhece. E grande parte dos cursos de psicologia no Brasil vão diagnosticar no mundo, provavelmente. E transtornos de personalidade se estuda pouco. Nas disciplinas de psicopatologia é um tópico de passagem ou às vezes nem estudado. Isso faz com que os psicólogos saiam com certa dificuldade de diagnosticar esses transtornos. Isso não significa que eles não sejam frequentes. Alguns levantamentos nos Estados Unidos mostram que 5, 6, 7%, a depender do estado ou da camada social das pessoas, poderiam ser diagnosticadas com esses transtornos, né, através de testagem, de pesquisas maiores, mais amplas,
com testagem de uma porcentagem da população, se notou que esses transtornos têm uma certa abrangência. 6%, 7% é muita gente. A cada 100 tem, digamos, de 5 a 7 pessoas vai ter. Né? De acordo com a pesquisa muda esse número, mas é alto. É um valor alto. Por exemplo, pesquisas feitas até com presidiários encontram valores ainda maiores, porque transtornos de personalidade são transtornos que apresentam certo maior grau de impulsividade. Então, entre pessoas que praticaram violência, por exemplo, é até maior. Né? Alguns estudos apontavam 30%, 40%. Né? Então, significa que quem tem um transtorno de personalidade é um criminoso? Não. Mas que há uma maior propensão à violência em alguns deles. Transtorno de personalidade antissocial, por exemplo, até a nossa ficção, filmes e tal, mostram isso. Então, o que seriam eles? Eles são transtornos que abarcam comportamentos rígidos, né? São definidos por, primeiro, comportamentos rígidos, inflexíveis, né? Você se comporta da mesma forma, de uma maneira que pode ser até inadequada ao contexto, à cultura. Por exemplo, pessoas que reagem de maneira agressiva num lugar que não deveriam, ou que têm modos de agir muito inadequados, invasivos, que não tem noção, a pessoa sem noção, e que ao mesmo tempo não consegue refletir sobre seus próprios comportamentos e não consegue os mudar, pode ser pensada dentro dessa categoria, né? Um comportamento rígido, inadequado de acordo com o contexto e com a cultura, que se espera que em determinados contextos cada um de nós tenha comportamentos diferentes. Então, num contexto formal, você tem um comportamento formal, num contexto de trabalho, outro comportamento. No caso de transtornos de personalidade, é possível que alguns desses transtornos exibam comportamentos descontextualizados. Eles também são definidos por estratégias exageradas. Por exemplo, se a pessoa tem tendência a um isolamento, ela vai ser muito isolada. Uma pessoa com uma certa tendência à agressividade vai ser muito agressiva. Então, um exagero das estratégias de lidar com as coisas do mundo. O que se espera é que nós tenhamos todos momentos de isolamento, momentos de raiva. No caso de um transtorno de personalidade, esses momentos são maiores, mais intensos, por exemplo. Eles apresentam estratégias inflexíveis. Digamos, você conversa com a pessoa sobre um erro que ela cometeu, ela não vai mudar a estratégia dela de lidar com os problemas, ela vai lidar sempre daquele jeito, e não adianta você conversar, e essa estratégia disfuncional e que não muda, é inflexível, vai ser generalizada. Muitas pessoas perto vão notar que, digamos, no trabalho e nos estudos, se essa pessoa tem certas inflexibilidades, vai abarcar dois contextos, o contexto familiar também. Então as estratégias são exageradas, digamos, muita raiva, muita tristeza, muito isolamento. Ou, por exemplo, se é uma pessoa que busca chamar atenção, ela vai ser uma pessoa que vai buscar chamar atenção em momentos que não é para fazer isso, em momentos que exigem seriedade. Então, estratégias exageradas, descontextualizadas, generalizadas, inflexíveis. Esses dois aspectos, rigidez comportamental e estratégias exageradas e inflexíveis, implicam um terceiro aspecto: a dificuldade de aquisição de um novo repertório comportamental. Essas pessoas são inflexíveis a tal ponto que elas vão ter dificuldade de autocrítica, dificuldade de rever os próprios comportamentos, e isso vai dificultar que elas adquiram novos comportamentos, que aprendam a agir de maneira diferente. Então elas vão ter dificuldade de aprendizagem de comportamentos adequados à situação X. Então, se elas só reagem de maneira destrutiva numa situação, ou de uma maneira fugindo de certos problemas, ou se isolando em certas situações, ela não vai mudar, ela vai ter não vai adquirir novos comportamentos. Ela, por exemplo, se você tem que adquirir um comportamento de confrontação frente a uma situação aversiva, elas não vão confrontar, elas vão fugir. Ou se elas, na verdade, frente a uma situação difícil, elas têm que aprender a reagir com calma, elas não vão adquirir as habilidades necessárias para ter calma, elas vão reagir de maneira impulsiva, explosiva. Então, dificuldade de aquisição de repertório comportamental, que é também dificuldade de modificação dos comportamentos, porque não basta só você aprender novas estratégias, mas você modificar as que você tem, que você vê que impactam socialmente, né? Então,
Pessoas com transtornos de personalidade não vão ter facilidade para se modificar. Você podem até entender o que está acontecendo com elas. Então, no primeiro ponto, eu falei falta de insight, falta de autocrítica. Elas podem vir até, digamos, num contexto terapêutico, desenvolver autocrítica. Mas mesmo desenvolvendo, elas vão ter muita dificuldade de entender, de saber como mudar. Então, por exemplo, uma pessoa sabe seus problemas. Sabe que aquilo afeta as outras pessoas, sabe que sofre com aquilo ou que provoca o sofrimento em outras pessoas, mas vai ser incapaz de mudar. Não sabe nem por onde começar a mudança. Outros aspectos que definem esses transtornos além dessas dificuldades de mudanças, comportamentos inadequados, cognições e expressões emocionais também inadequadas ao contexto. Ou seja, elas vão ter certas formas de pensar que não vão ser muito convencionais. Elas vão, por exemplo, um transtorno de personalidade paranoide, sempre acreditar que os outros estão contra ele. Um paranoide acredita isso. Um narcisista sempre acreditar que os outros estão com inveja, querem fazer mal. Ou um borderline sempre acreditar que as pessoas não gostam dela ou estão usando ela. Essas ideias podem não ser adequadas, o contexto pode estar mostrando exatamente o contrário, mas as pessoas vão pensar dessa forma independente do contexto. Então, basicamente, para uma borderline insegura, uma pessoa que é acometida por esse transtorno, você pode mostrar o quanto for de carinho para essa pessoa, que essa pessoa vai estar insegura e vai reagir mal. E pode reagir até com raiva, vai acreditar que você está enganando, mentindo, uma desconfiança perene. Para um paranoide, se você mostrar muito afeto ou buscar passar segurança, você vai ficar mais desconfiado ainda. Então eles vão ter cognições, pensamentos que vão os controlar e fazer eles terem reações emocionais, expressões emocionais desproporcionais, descontextualizadas naquele contexto. Para quem vai ter que lidar, digamos, com um ataque de raiva de uma pessoa assim, ou simplesmente a pessoa se isolou, não fala mais com você, você não entende o que está acontecendo, é muito difícil. Então, cognições e expressões emocionais que não são adequadas ao contexto, vão contra as provas empíricas. O mundo mostra uma coisa, as pessoas vão entender outra em contrário. E por fim, transtornos de personalidade são transtornos que vão, em geral, causar sofrimento para a própria pessoa, mas não é só para aquela pessoa, vão causar sofrimento para o seu entorno. Eles são, de alguma forma, alguns são menos, tá? Transtorno de personalidade esquizoide, eu vou falar no futuro, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ele causa menos danos para o entorno. Pode mais causar em algumas relações específicas, mas outros são bem destrutivos para o entorno. Transtornos de personalidade paranoide, esquizoide não tanto o narcisista, borderline podem causar danos sociais maiores. Antissociais, o nome já diz, antissocial, eles causam bastante danos sociais. Então o sofrimento causado também é um critério para demarcar, para definir esses transtornos. Como se forma um transtorno de personalidade? Eu já tenho alguns vídeos aqui falando sobre como se forma o histórico de pessoas abusivas e tal. O histórico é muito parecido, é bastante recorrente que pessoas que se tornam abusivas em relacionamentos tenham transtorno de personalidade. Isso significa que possam ser diagnosticados com esses transtornos? Isso significa que todos são? Não, tá? Alguns podem reagir mal apenas por problemas relativos a traumas, ou ansiedade, ou qualquer outra coisa. Mas pode ser que sim, tá? Essas pessoas têm um histórico específico. Elas, sobretudo, se nós pudermos generalizar que tipo de histórico é crescer num ambiente, num contexto, pode ser de familiar, um contexto de criação, invalidante, instável ou punitivo. Invalidante quer dizer, seus sentimentos não são aceitos, você não é aceito como você é controlado, então ambiente controlador também, então a gente pode adicionar um quarto, né? Instáveis, invalidantes, controladores ou punitivos, ou tudo junto, né? Então, controladores, você não pode ser quem você é controlado sempre, você não pode ter autonomia, então contextos que não permitem autonomia, então famílias muito controladoras, instituições muito controladoras, invalidantes, tudo que você faz está errado, não se aceitam como você é, instáveis,
ou seja, digamos, uma família que está sempre brigando, sempre se mudando, sempre em conflito, digamos, uma hora nesse contexto há conflitos entre uns familiares, depois entre os outros, depois as pessoas se mudam, você não tem, ou, digamos, um histórico muito grande de divórcios na família, brigas, então um contexto instável e o contexto punitivo. O contexto punitivo, eu diria que ele é bem nocivo, tá? Digamos, a criança que é castigada por tudo que ela faz, então ela age certo, é punida. Ela age errado, é punida. Ela tenta melhorar seus comportamentos, ela é punida. Um contexto assim, onde não importa, digamos que é o mais adoecedor. É provavelmente o mais adoecedor. Né? Tem um autor chamado Gregory Bateson, que ele desenvolve uma teoria da esquizofrenia, onde ele explica que contextos em que você agindo certo ou agindo errado, você é punido, né? Tem vídeos aqui no canal sobre teoria do duplo vínculo, são os mais adoecedores psicologicamente. E são bem formadores de transtornos de personalidade. Né? Isso é um contexto favorável ao adoecimento. Leva ao adoecimento. Então, como são formados nesses ambientes? Tá? Ambientes controladores, invalidantes, instáveis e punitivos. Como identificar uma pessoa que sofre desse transtorno? Eu acho que essa é uma questão que muitos de nós temos como questão. Para os psicólogos que assistem os vídeos aqui, esses comportamentos que eu falei são um quadro geral. Há comportamentos em específico, eu recomendo até alguns livros. Esse aqui, eu vou mostrar para vocês, organizado por Aaron Beck, Denise Davis e Arthur Freeman, Terapia Cognitiva dos Transtornos de Personalidade. É voltada para terapeutas cognitivos, comportamentais, mas ele apresenta um quadro geral. Então, para quem é psicólogo, ele apresenta um quadro geral dos transtornos de personalidade e, em específico, detalhes de cada um para se ver na clínica. Então, não é um livro para pessoas em geral, mas é um livro útil para psicólogos. Para esses psicólogos, então, identificar comportamentos rígidos, inadequados, estratégias exageradas, dificuldade de modificação de comportamentos é suficiente para saber onde há um transtorno de personalidade. O sofrimento causado, as dificuldades cognitivas e emocionais também. É importante também entender o contexto. Né? Então, para pessoas fora do ambiente clínico, é importante entender como essa pessoa que você está lidando, que pode provavelmente ter um transtorno de personalidade, como essa pessoa é descrita. Em geral, pessoas que sofrem transtornos de personalidade são descritas pelos amigos, pelas pessoas próximas, pela família, como temperamentais, impulsivas e distantes. Né? Então, elas agem de maneira explosiva, impulsiva ou distantes, isoladas e não se relacionam bem com ninguém. Elas podem, então, ou ser passionais, aquela pessoa de lua, como se diz na expressão popular, ou serem completamente distantes e não emocionais, não terem vínculos nenhum, desfazerem vínculos e não ligarem tanto. São, sobretudo, pessoas descritas por quem está próximo como egoístas, autocentradas, podem ser descritas como controladoras, ou seja, terem um anseio por ter tudo nas suas mãos, tudo sob controle, podem ser bastante invasivas e inadequadas, querendo tomar conta da vida dos outros. Né? Então, o egoísmo, o autocentramento é algo que é apontado pelas pessoas do entorno, os amigos, os familiares. Difícil comunicação é outro atributo. Né? Essas pessoas são narradas, descritas pelas pessoas ao redor como pessoas que é difícil conversar. Vai conversar com calma porque ela vai entender tudo errado. Então elas têm interpretações equivocadas. É difícil se comunicar, você anda sobre ovos, né? Falando com essa pessoa, você vai falar, ela vai entender tudo errado. Então, pessoas de difícil comunicação e interpretação equivocada do que você diz. Todos esses aspectos, temperamento difícil ou distante, egoísmo e autocentramento, difícil comunicação, interpretações distorcidas, levam a um contexto em que você agir da maneira apropriada ou agir da maneira errada, que as pessoas acaba dando no mesmo, né? Resulta no mesmo. Situações que a gente chama de lose-lose no inglês, ou dupla perda. Você age certo
você perdeu. Você agiu errado, você perdeu. Você quer agradar a pessoa vai entender mal. Você não quer agradar, ela vai entender mal do mesmo jeito. Então você desiste. Normalmente as pessoas próximas não conseguem ter um relacionamento afetuoso por longo prazo, consegue por curto período. Digamos, é aquele amigo que você pode encontrar durante certo tempo e vai estar ok, passou alguns dias, não vai estar mais ok. Ou aquele familiar que até dá para ter uma paz durante alguns dias, mas não muitos. Né? Em geral, todos esses comportamentos de como essas pessoas são descritas são notados apenas pelos amigos mais íntimos e pelos familiares mais íntimos. Por alguém que se relacionou, sim, por alguém, um namorado, namorada, vai ser notado. Quem não vai notar? As pessoas com menos intimidade. As pessoas com menos intimidade não vão perceber essas características. Elas vão só perceber a superfície. Em geral, os transtornos de personalidade significam também ter crenças disfuncionais sobre si e sobre os outros. E crenças disfuncionais que levam você a agir de maneira disfuncional, a ter estratégias disfuncionais. Por exemplo, aqui no livro que eu mostrei, quando se fala do narcisismo, vai se falar das crenças narcisistas. Os narcisistas acreditam em que? Ser especial, superior. Eles acreditam que os outros os admiram. E isso vai levar a estratégias disfuncionais, como competição, manipulação, autoengrandecimento, usar os outros. Então, quando você possui esse conjunto de crenças sobre si, eu sou melhor que os outros, e sobre os outros me devem a mim, eles devem me obedecer, você não vai se importar em usar os outros. Então as crenças disfuncionais sobre si e sobre os outros, eu sou superior, eles são inferiores, levam num determinado transtorno de personalidade a comportamentos inadequados, comportamentos destrutivos com os outros que são parte da sua vida. Então são crenças disfuncionais que caracterizam também esses transtornos e levam a disposições para agir, a estratégias disfuncionais de ação. Né? Eu falei do narcisismo, essa coisa de usar, manipular. Em outros vai ter o isolar, em outros vai ser agir com impulsividade ou no transtorno de personalidade paranoide, ter desconfiança de todos. Varia de transtorno de paratranstorno, em cada caso. Por fim, para encerrar o vídeo, é importante notar que no longo prazo, tanto essas pessoas como quem está no entorno vai desistir de mudar, vai desistir de solucionar os problemas da relação. É possível que as pessoas não tentem mais mudar depois de um tempo porque elas nem saibam o caminho. Elas só vão se esquivar dos problemas ou não vão tentar resolver mais nada. Isso acontece também com quem se relaciona com essas pessoas. Com o tempo elas se frustram. Vão ter tanta ansiedade que elas vão parar de tentar solucionar os problemas. E realmente sem terapia e não vão ter solução. Né? Então, apenas uma terapia de longo prazo permite mitigar os aspectos de personalidade que caracterizam esses transtornos.